Vamos perecer juntos. Joanna tinha um sorriso insano. Era como se a morte não fosse o fim para ela, apenas um começo. Muitas raízes se formaram em seu corpo, envolvendo-a e o monarca chama ardente. A fraca imagem da planta púrpura solidificou-se e as raízes se entrelaçaram juntas à medida que as duas caíam na meia dimensão. Ramos e folhas espalhados, o botão no topo crescendo e desabrochando. Com os uivos enfurecidos do chama flamejante do monarca, um botão de flor púrpura com beleza não mundana floresceu lentamente na meia dimensão. Uma força aterrorizante tomava forma ao mesmo tempo, formando uma luz púrpura que se espalhava em todas as direções. Até o mundo do nevoeiro foi afetado quando desmoronou. Isso é ruim. As pupilas de Leilin se encolheram. A força de neblina restante imediatamente criou uma estrutura grossa parecida com uma parede à sua frente, atrás da qual Malinda se espremeu sem a menor cerimônia. Depois disso, a luz roxa se espalhou pelos céus e afogou a área. A meia dimensão escondida dentro do labirinto explodiu sob a luz púrpura, e muitos buracos negros apareceram na região, devorando os arredores. A cena parecia ser do fim do mundo. A energia perdida da explosão ainda bombardeou a esfera protetora do mundo de fogo, fazendo-a tremer. Depois que tudo se acalmou novamente, o mundo original rachado agora parecia completamente diferente. Grandes quantidades de falhas espaciais irreparáveis haviam aparecido no local, e uma turbulência sem fim passava pelo vazio, causando o que agora estava em ruínas, mais danos. Até mesmo as nebulosas ao redor do lugar, o que era semelhante ao seu mundo anterior, se dissiparam completamente na explosão. Pedaços de luz estelar ofuscada brilhavam de vez em quando nas bordas, como se desaparecessem e se reconciliassem com esse fato. Um grande feixe de nevoeiro se dissipou nesse vazio despedaçado, revelando as figuras de Leilin e Malinda. Como esperado do físico de um antigo clã, a força destrutiva de sua autodetonação, Leilin parecia estar elogiando, mas ainda havia algum arrependimento em suas palavras. Ele estava muito interessado em estudar esse tipo de físico, e nunca esperou que a outra parte se detonasse tão resolutamente. A tempestade aterrorizante que se formou como resultado foi suficiente para Leilin e Malinda serem afetados, mesmo com a defesa da energia de nível 6 do Misty FOG gigante, e eles cortaram figuras pesadas. A linhagem e os olhos de Leilin ficaram vermelhos, e um vórtice de pequena escala se formou em suas mãos. Alguns dos itens no vazio pareciam atraídos por alguma força sem forma e automaticamente alcançavam a mão de Leilin. Grandes partículas de luz condensavam-se para formar uma gota de sangue púrpura com pedaços de ouro cintilando por dentro. Então isso é tudo que resta. Que feitiço arrogante! Leilin suspirou, guardando o sangue. Ainda não. O monarca chama ardente não está morto. Houve alegria seguindo o suspiro de surpresa de Malinda. Esta era a melhor situação para ela, com o monarca chama ardente gravemente ferido e incapaz de resistir à sua reivindicação de domínio. Ela é um mago de Brea Kingdom depois de tudo. Como ela poderia morrer tão facilmente? Leilin assentiu solenemente. Ele nunca ousou subestimar um magus tão alto. Além disso, o Aiship não deu nenhuma conclusão e, em vez disso, escaneou o espaço em busca da aura do monarca chama ardente. Isso deixou Leilin ainda mais consciente do resultado. Chamas douradas surgiram abruptamente no vazio, aumentando de volume para formar uma gigantesca porta em chamas. O monarca chama flamejante saiu desta porta gigante, seus olhos destacados cheios de crueldade rumble. A porta flamejante rapidamente se encolheu para formar uma magus robe dourada que cobria seu corpo. Eu nunca pensei que um inseto como você interferisse com o procedimento de reencarnação dessa vez. Parece que clãs antigos como esses e os Bloodlocks da linhagem deveriam ser todos exterminados. Uma aura de grau 6 estava sendo emitida do corpo de seu oponente, e Leilin e Malinda trocaram um olhar enquanto riam amargamente. A capacidade de ser revivido por chamas,
Lei Lin acariciou o queixo. Parece bastante adequado ao elemento fogo. Até tem um efeito curativo que compartilha algumas semelhanças com a habilidade inata de congelamento do mundo gelado. Já estamos nesta situação, e você ainda tem tempo para pensar sobre isso. Malinda não sabia se ria ou chorava em resposta. No entanto, o monarca chama ardente já havia levantado a mão direita e uma longa espada feita de chamas furiosas apareceu nela. Em nome do monarca chama ardente, eu vou julgá-lo. Imensas chamas surgiram com luzes de espada. Essas chamas não eram comuns, eram da lei do fogo. Apenas a descida de alguns fragmentos retirou todas as partículas elementares do fogo na região em um instante. Todas as outras partículas elementares foram tiranicamente rejeitadas e repelidas. Com seu renascimento das chamas, o monarca da chama ardente não só conseguiu sobreviver à autodetonação de Joanna, mas também curou todos os seus ferimentos. Ela havia recuperado sua força como um pico de classificação 6 monarch. Saia do caminho. Lei Lin empurrou Malinda, e uma grande quantidade de luz vermelha surgiu. Bloodlin iniciou de rumble. A espada flamejante atingiu o escudo, emitindo um som gelado. Do outro lado, Malinda jogou um pedaço de equipamento mágico semelhante a uma estátua, bloqueando o ataque do monarca chama ardente. Com a morte de Joanna, Malinda e Lei Lin foram os únicos 2 invasores restantes. O nevoeiro da linhagem 6 de Lei Lin deixou uma profunda impressão nela. Então Malinda transmitiu uma pergunta para ele: você ainda tem outra marca de sangue? Não. Você acha que uma linhagem rank 6 é tão facilmente obtida? A quantidade de sangue que eu tinha só foi suficiente para criar 2 impressões. Lei Lin olhou para Malinda, acenando com a mão direita. Ele estava falando a verdade. O anel em sua mão há muito desaparecera. Ao ouvir isso, um indício de desespero apareceu nos belos olhos de Malinda. Eu não posso aceitar isso deitado. Eu realmente vou morrer com o Big Brother aqui. Ela está ficando louca de novo observando Malinda, cuja voz se transformara em uma garotinha mais uma vez. Lei Lin ficou sem fala. Parecia que a chama chamejante original havia descartado mais de uma parte de sua alma, e por isso Malinda tinha emoções tão bizarras e uma personalidade dividida. Despicable Warlock Bloodlin e os traços que eu tinha eliminado antes. Deixe-me limpá-lo completamente hoje. O monarca flame flamejante que havia recuperado sua força total deu vários passos mais perto, o pico de força 6 causando a expressão de Lei Lin para a mudança. Apenas quando estava cara a cara com ele, ele percebeu como era aterrorizante o poder de um monarca. A truo do oponente era como um sol abrasador, dezenas de vezes maior que a de uma lua radiante e de melhor qualidade. Essa força da alma dourada excedeu a força da alma radiante da lua e fez até Lei Lin se sentir reprimido. Erosão do sol. O monarca ergueu a espada mais uma vez, a imagem fraca de sua truo aparecendo atrás dela. A luz negra se formou no coração do sol, convergindo na ponta da espada longa em chamas. Do ponto negro, Lei Lin podia sentir uma energia aterrorizante que poderia obliterar tudo em seu caminho. Qualidades opostas em. Isso é incomparavelmente próximo da teoria da antimatéria no meu mundo anterior. Purificar. Além de uma exclamação, o monarca chama flamejante balançou a espada, lançando luz negra para atirar em direção a Lei Lin e Malinda. Cheio de energia destrutiva, surgiu como um mar tempestuoso e rugiu. A força de origem mundial do mundo feria ao lado deles fervia e desaparecia no corpo da chama ardente monarca, fazendo com que este ataque se tornasse ainda mais poderoso. Um ataque digno de um no pico da classificação 6. Lei Lin suspirou e depois não hesitou, enquanto comandava a E-Shape. Comece o plano defensivo número 2, BIP. Missão estabelecida, começando o uso da energia do hospedeiro e formando defesa. A voz gelada de Chip soou imediatamente. Enquanto isso, uma camada de Kemoin Scales preta apareceu na superfície de seu corpo. Ele jogou fora um grande número de poções que formaram uma defesa colorida.
Na camada mais externa, o escudo de linhagem mudou sua forma com a manipulação do airship, dando as boas-vindas à luz negra. Foi na direção deles rumo ao próprio espaço desmoronou. Mesmo uma rachadura mundial não poderia resistir a uma explosão tão poderosa, e tempestades espaciais foram formadas em todos os lugares. Lei Lin emergiu da explosão. Grande parte de seu manto de magus foi dilacerado. Havia um traço de sangue no canto dos lábios. Então, Malinda, você já morreu. Os olhos de Lei Lin brilharam de sagacidade enquanto ele olhava na direção de Malinda. A luz branca brilhou no vazio e a cabeça de Malinda apareceu. Seu corpo tinha sido completamente cortado debaixo do pescoço, e naquelas partes do corpo, havia sinais de queimaduras que haviam se coagulado e se transformado em cicatrizes. Se eu morresse, você definitivamente teria morrido antes de mim. O rosto de Malinda agora estava pálido como uma pessoa morta, como se ela tivesse perdido todo o sangue. Eu não posso segurar isso por muito tempo. Você tem algum outro método para lidar com ela? Eu tenho mais uma. Malinda, que agora só tinha uma cabeça, olhou para Lei Lin e parecia ter decidido. Sim, Lei Lin fingiu lutar com a decisão e falou em voz baixa, mas esse é o meu trunfo que salva vidas. Uma vez usado, não vou me incomodar com você. Você não precisa. Contanto que você possa suprimi-la com sucesso por um período de tempo, deixe tudo para mim. Todos os benefícios de que falei no contrato serão dados a você. Malinda rangeu os dentes. Tudo bem, Lei Lin riu, e algumas bolas de cristal aparecerão. Dentro dessas bolas de cristal cintilantes havia um gás vermelho escuro que parecia um rio bum bum bum. Muitas das bolas explodiram, e um estranho poder espalhou-se para fora. Sem uso. Eu já compreendi a autoridade sobre as chamas. Quaisquer ataques abaixo das leus. O monarca chama parou abruptamente, seus lívidos olhos de repente mostrando espanto.